Este episódio aborda temas sensíveis e não é recomendado para todos os públicos. Arquivos Bizarros, por Letícia Pirotech e Matheus Nascimento. Olá, ouvintes! Olá, Letícia, como você está? Olá, Matheus, eu estou bem e você? Tô bem, tô muito animado. Como sempre, né? A gente demorou de gravar esse episódio, mas finalmente vai sair. E eu trago uma história muito tensa hoje. Bom, eu estou animada. E sim, nós demoramos muito para gravar esse por quê, né? Por que será? Será que é porque eu peguei Covid pela terceira vez? Ai, que horror! Pois é. Mas vamos lá. Em 1986, a família Dardin se mudou para o pequeno município de Ina, em Illinois, nos Estados Unidos. Apesar de ser um local calmo e com poucos habitantes, o que aconteceu com essa família em menos de um ano foi aterrorizante. Você conhece esse caso, Letícia? Não, eu nunca ouvi falar desse caso, mas eu já tô com medo. Fiz uma boa introdução hoje. Ótima, como sempre. Vamos lá. Russell Keith Dardin tinha 29 anos e era casado com Ruby Elaine Dardin, de 30 anos. Ele era funcionário da estação de tratamento de água do município e ela trabalhava em uma loja de suprimentos. Eles moravam em um trailer com seu filho Peter Dardin, de 3 anos, e Elaine estava grávida de uma menina que se chamaria Casey. Só para dar um adendo, o nome dele é Russell Keith, mas ele se apresentava e atendia pelo nome Keith. Então, se vocês pesquisarem notícias sobre esse caso, alguma coisa assim, vocês vão ver ele sempre ser referido como Keith, tá bom? E a esposa dele, a Ruby, era Ruby Elaine, e ela também era chamada de Elaine ou Elaine, eu posso falar assim, né, enquanto eu tô lendo o roteiro, tá bom? A família de Keith morava no município de Mount Carmel, que fica a cerca de 130 quilômetros de distância. Ele era acostumado a viajar para visitar sua mãe, e nas últimas visitas que ele fez, ele comentou com seus familiares que estava preocupado com o local onde ele estava morando, pois a área estava ficando muito violenta. Nos 2 anos anteriores, foram registrados 15 homicídios na região. Pequeno adendo aqui, né? Eu nem quis pesquisar esse número aqui em São Paulo ou no Brasil para ficar triste, né? Sim, é isso que eu ia falar. Se fosse aqui, então... 15 homicídios nos últimos 2 anos. Meu Deus, que lugar violento. Eu não quis nem pensar sobre aqui, mas tudo bem. Aqui são 150 homicídios por dia. Meu senhor. Você pesquisou esse número ou você só tá chutando? Não, eu acho. Ah. Falei que não quis pesquisar pra ficar triste, vem você e me deixa triste. Mas tá Sim. bom. Bom, a mãe de Keith disse que ele e a esposa passaram um fim de semana com ela e que ele estava falando muito sobre os casos de assassinatos na região. Ele disse pra ela que queria se mudar em janeiro de 88 e que ele já havia colocado seu trailer à venda. Uma coisa que chamou a atenção de sua mãe, e que ela contou posteriormente, foi que Keith parecia muito preocupado com algo, mas que ela não sabia com o que exatamente. No dia 17 de novembro de 87, Keith não apareceu no seu trabalho. Ele fazia o turno da noite na estação de tratamento de água e ninguém da empresa conseguiu falar com ele ou com sua família. Então a empresa ligou para os seus pais, que preocupados, entraram em contato com o xerife local e foram para a sua cidade, pois eles tinham uma cópia da chave do trailer. Então a polícia foi para o trailer em que Keith e sua família moravam e ficaram chocados com o que eles encontraram. E aí, Letícia? Nossa, eu não faço a mínima ideia. Óbvio que o primeiro pensamento é corpo, né? Mas Sim. Não sei, do jeito que você falou, vamos ver. Elaine estava com seu corpo mutilado e ela havia sido espancada até a morte com um taco de beisebol, assim como seu filho Pedro, de 3 anos. Ela estava grávida de 7 meses quando o crime ocorreu, e o bebê também foi encontrado no trailer, espancado, e Keith não estava lá. Gente, Horrível. não sabia que ia ser tão horrível assim. Horrível, horrível. Gente, né? Mas como assim? Tiraram o bebê da barriga dela? Exatamente. Meu Horrível, Deus. horrível. Uma das coisas que intrigou a polícia foi que o trailer não possuía sinais de arrombamento e nada estava faltando. Havia dinheiro e joias no quarto, e o que mais chocou a polícia foi que Elaine e seus filhos estavam acomodados na cama. Como Keith não estava em casa, claramente ele foi colocado como principal suspeito.
Gente, como assim? Tipo, alguém entrou lá, matou eles e ajeitou eles na cama? Os três, sim. Nossa, isso é coisa de... Parece coisa de serial killer. Completamente. Nossa, que estranho. A polícia procurou por amigos e pessoas que trabalharam com Keith, e um de seus amigos mais antigos disse que ele era um homem íntegro e que não havia a mínima possibilidade dele ter cometido esse crime contra a sua família. Bom, a gente já falou, né, enfim, um caso horrível, mas uma coisa, né, que eu queria comentar é falar, né, que a pessoa, assim, não tem a mínima possibilidade da pessoa cometer um crime, é impossível pra mim. Eu também acho que não, mas o que eu acho interessante é que ele já tinha falado com a mãe dele que ele estava preocupado com a violência no bairro. Sim, poucos casos, né, pelo menos pra gente, hoje em dia, etc., por onde a gente mora, ele já estava preocupado e ele parecia, né, estar preocupado com alguma coisa que a mãe dele não entendeu o que que era. Exato, então eu fico me perguntando, tipo, será que ele viu alguém estranho? Por enquanto eu não acho que foi ele, mas vamos ver. Esse amigo do Keith estava certo. No dia seguinte, caçadores encontraram o corpo do Keith em um campo de trigo, a cerca de 1 milha de distância da casa da família. Ele também estava mutilado sexualmente e ele tinha sido baleado 3 vezes no rosto. O legista que examinou os corpos determinou que todos os membros da família foram mortos dentro de um período de 1 hora um do outro, e não se sabe quem foi morto primeiro. Gente, que coisa estranha, mas o que eu não entendo é por que eles especificamente, porque uma coisa tão violenta. Sim, uma família assim, num lugar pacato, que, assim, pessoas, né, normais. O cara que trabalhava lá na empresa de água, a esposa que trabalha numa lojinha, sabe? Uma família normal, sabe? Sim, o que me assusta nessas histórias é tipo, um dia você pode estar aqui vivendo sua vida normal e no dia seguinte alguém pode fazer isso com você, sabe? Nossa, que horror, sim. Essas coisas me deixam apavoradas quando eu paro pra pensar. Vou fazer um comentário aqui pra aliviar um pouco o clima. Lá vem, lá vem. Eu lembro do Linha Direta, sabe? Você assistia? Ai, quando eu era muito nova. Eu morria de medo do Linha Direta. Meus pais assistiam às vezes, talvez até meu pai, não sei se minha mãe gostava disso. E, era um programa que passava tarde. E tinha algumas vezes, pelo menos eu vi isso nos memes um dia desses aí na internet. Não sei se é verdade, né? Mas eu acho que era porque eu lembro que eu ficava com muito medo no final. Que era o apresentador, eu não lembro o nome dele, né? Ele falava, e o assassino pode estar hoje na sua cidade. Que horror. É tipo isso, sabe? Que horror. É a sua cara assistir isso de noite e ficar com medo. Assim. Meu, inclusive um dia desses, já faz alguns meses, eu revi um episódio do Linha Direta, que foi do caso do Césio 137. Você conhece esse caso? Ai, eu já ouvi falar, mas eu não lembro o que é. Sabe, ele não vira um episódio aqui pro podcast, né? Ah, seria legal. Enfim, vou guardar isso daí, essa ideia. Não vamos falar muito agora, não. Vai que a gente comenta. Isso, não me conte. Mas e aí, o que aconteceu? Lembra que a família morava em um trailer? Sim. Trailer é aquela carroceria, né? Que parece ali uma casinha que é puxada por um carro, né? Isso. O carro da família estava desaparecido. Gente, se essa pessoa fez isso com a família pra roubar um carro... Realmente, eu nem tinha pensado nisso, mas... Ah, tá, então não foi isso. Não. O carro da família estava desaparecido e ele foi encontrado também no dia seguinte. Só que ele foi encontrado a cerca de 10 milhas no sul. O carro estava completamente sujo de sangue por dentro. E você acha que ele estava escondido, queimado, largado no mato, Letícia? O que você acha? Não, acho que tá no meio da rua, porque essa pessoa obviamente é maluca, então... O carro tava no município de Benton, que, como eu falei, né, fica a 10 milhas de distância. Quanto dá 10 milhas, inclusive? 10 milhas é uns 14, 15 quilômetros, se eu não me engano. 15 para 16 quilômetros. Oh, nossa, que gênia. Muito bem. Sim. Esse município, né, fica aí a uns 15, 16 quilômetros. E o carro estava estacionado na frente do departamento de polícia desse município. Mano, que coisa estranha! Eu senti isso muito como uma provocação, sabe?
Sim, tipo, eu quero que vocês saibam o que eu fiz. Uhum. Mas você tem a resposta, tipo, você sabe o que foi? Ah, eu não posso falar agora. Ah, tá. Então tá bom, continue. 30 detetives foram alocados para investigar esse caso. Eles entrevistaram mais de 100 pessoas e analisaram mais de 1000 pistas, só que eles não encontraram nada. Cerca de 150 itens foram separados como evidências e muitos foram enviados para laboratórios para diversos testes. Ainda existem amostras de DNA das vítimas, só que não tem nenhuma de suspeitos que tenham cometido esse crime. Tem aquele cruzamento, né, que eles fazem lá na polícia dos Estados Unidos, né, do banco de dados de DNA. Talvez aqui no Brasil também tenha isso, não sei. Mas já ouvi falar, né, sobre os Estados Unidos. Que tem o banco de dados com amostras de DNA de pessoas presas, pessoas suspeitas, né? E, enfim, cruzando isso com os das vítimas, nada, né, era compatível. A polícia compartilhou seus arquivos com a unidade de arquivos arquivados do FBI, de casos arquivados, na verdade, né, do FBI, e nada foi conclusivo. Como os corpos de Keith e Lane foram mutilados sexualmente, a polícia até chegou a conversar com um especialista em cultos, para ver se havia a possibilidade de algum tipo de sacrifício, coisa do tipo. Ai, já pensei até em pânico satânico aqui. Mas Eu tudo ia bem. falar agora, se for culto, a gente consegue resolver esse caso. Pois é, mas também foi inconclusivo. A forma que eles foram assassinados era uma coisa muito brutal e não parecia, sabe, ter sido um culto, nada do tipo. Olha, pensando agora, até faria sentido, né, entre aspas, aquela coisa muito estranha deles terem sido colocados na cama, né? Sim, pra mim agora tudo é aquela religião FLDS. Você assistiu o documentário? Não assisti. Você precisa assistir, você vai amar. É uma loucura. É uma loucura, você não tem noção. FLDS o nome? O nome da religião é FLDS, eles são mormons. Ah, Mas eles são mormons que acreditam em poligamia. vixe. Então eles casam com tipo 20 mulheres. Eita! Agora, o nome aqui no Brasil também é esse nome, chama Keep Sweet, Pray and Obey. Eu vou colocar na descrição do episódio pra quem quiser ver, tem na Netflix. Boa, vou assistir também. É muito bom, mas tipo, horrível. Tá me lembrando muito isso. Credo. Bom, mas como eu falei, né, nada foi relacionado a culto aqui. Mas vai que, né, agora também que você falou isso aí. No arquivo de investigação desse caso, existem mais de 20 pastas grossas de evidências, documentos. Porém, o assassino ou assassinos nunca foram encontrados. E aí, Letícia? O que você achou? É sério? Lembrei em algum outro caso que a gente gravou que você... Acabou assim? Eu não acredito. Você falou pra mim que você tinha resposta. Não falei que eu tinha resposta. Eu disse que eu não podia falar ainda. Eu acho, olha, eu revi essa semana, né? Essa semana não, semana passada. Eu revi a primeira temporada de True Detective. Né? Que eu amo, já vi 30 vezes. E eu acho assim, se a estação policial não tem uma pessoa que é muito ligada com o lado artístico e criativo dela, não tem um detetive assim, eles não conseguem desvendar esses casos. Nossa, sim, concordo. Não é? Porque pensa, mano, 30 detetives e ninguém conseguiu descobrir nada. Não, e o que eu também fiquei chocado foi a quantidade, assim, de evidência que eles pegaram, né? Tudo bem também que, sei lá, né? Eles pegaram... deixa eu olhar aqui. Eles pegaram cerca de 150 itens como evidências. Eu também fico até pensando, ok, que ótimo, né? Acho que tem insumos aí pra serem investigados. Mas, ao mesmo tempo, tá, que evidências eles pegaram, né? Pode também ter sido coisa inútil, coisa que realmente não tinha DNA, não tinha mancha de sangue, não tinha nada, né? Juro, às vezes eu tentar de fazer igual o Ivan, pegar esses casos e eu falo, eu vou resolver isso. Tipo, essa é a vontade que eu tenho. Sim. Ivan, se você ouvir isso daqui, um grande fã seu. Um abraço pra você. Sim, o Matheus é seu fã número 1. Eu tive que ouvir por meses. Enfim. Mas você não tem vontade? Sério, eu tenho vontade. Claro que tenho.
Porque não é possível. Não é possível. Como que ninguém descobriu nada? Tipo, ninguém tava se esforçando, sabe? É a única... Também, porque, era uma cidade pequena e pacata, sabe? Tudo bem, era um tempo mais, né, já faz algum tempo, talvez não era comum ter câmeras de segurança, alguma coisa assim. Só que, gente, quem estava fora de casa nesse horário? Quem poderia ter passado na frente do trailer, visto alguma coisa, ou até mesmo passado lá e cometido o crime, sabe? Exatamente, e eu acho que você tem que ir, principalmente pelo lado que ele quis expor os corpos dos 3 na cama. Sim. Tipo, mano, começa a pesquisar sobre isso, sabe? Que tipo de religião faria isso? Que tipo de crença? Sempre tem, você sempre acha. Tipo, milhares de anos atrás, tal lugar fazia isso com os corpos das pessoas, sabe? Sim. Então eu acho que assim, eu acho que é uma falta de vontade e eu acho que é uma falta de empatia com as vítimas. Por elas serem pobres, entendeu? Sim, uma família qualquer, né? Exato, tipo, mas que diferença eles vão fazer na nossa sociedade? É isso, fazer o quê? É essa sensação que eu tenho. Eu também. Eu até pensei nisso também mesmo, quando eu vi que eles moravam num trailer, sabe? Eu fiquei, coitados, sabe? Eu sei que a época era outra, tal, e eu já vi falar que antigamente era muito mais fácil, por exemplo, comprar uma casa nos Estados Unidos. Era mais barato, era mais fácil, ainda mais em cidades pequenas, assim. Se eles moravam num trailer, ok, talvez não é por eles gostarem de viajar, não sei. Mas ainda assim, também tive a impressão que era só uma família pobre e uma família qualquer. Sim, é impressionante a diferença social que existe até nisso, entendeu? Até se a pessoa sofre uma violência extrema. Porque se é alguém de nome, já tinham descobrido no 3º dia. Concordo. Sim. Mas eu achei... O caso é muito interessante, mas tipo, é muito triste e muito violento. Tipo, Sim. Que tipo de pessoa tiraria um bebê da barriga da moça, sabe? Tipo, isso me choca demais. Aproveitando que você está chocada, será que esse caso acabou? Eu trouxe mais... Ai, meu Deus. Agora conta. Se você não me der uma resposta mais... Não, a gente vai precisar conspirar um pouquinho, tá bom? Tá bom. Você já ouviu falar no Tommy Lynn Sells? Não. Ele foi um serial killer. Ele foi condenado pelo assassinato de Kaylin Harris, de 13 anos, em Del Rio, no Texas, em 1999, por ter cortado a garganta da menina. Nesse mesmo ataque, ele cortou a garganta de Crystal Searles, de 10 anos, só que ela sobreviveu. Mesmo sendo só uma criança, ela ajudou a polícia a fazer um retrato do assassino, identificou ele na delegacia e testemunhou contra ele no tribunal. Chocante também, né? Nossa, mano, ó a coragem. Pois é. Só que isso foi só o começo. Durante o julgamento e investigações, ele alegou ter matado cerca de 70 pessoas em todos os Estados Unidos. Ele disse que seu apelido era Coast to Coast, costa a costa. E as autoridades descobriram que 22 das suas alegações eram precisas. Ele foi identificado como um serial killer, só que depois ele admitiu ter inventado algumas das suas histórias. Tanto que, de todas as alegações que ele fez, que ele falou, né, que matou mais de 70, só 22 eram precisas, né? Sim. E o que eu queria saber é... Tinha alguma coisa assim, de tipo, ele expunha as vítimas dessa forma? Não. Então, você tá vendo? Aí já me pega. Boa. Detetive, True Detective. Sim, do podcast já pode ir pra FBI, é isso. Com certeza. Conta, eu tô curiosa, você não conta as coisas. Como perceberam, né, que algumas das histórias que ele falou realmente eram precisas, que ele havia matado mais pessoas, né? Vários estados queriam saber se o Sells já tinha visitado alguma cidade, né? Na esperança de analisar crimes que tinham sido arquivados. Será que ele já esteve em Illinois? Sim, ele esteve. E será que ele sabia alguma coisa sobre o assassinato na cidade de Ina e na família Dardin, Letícia? Óbvio, né? O Tommy começou a contar que ele conheceu Keith em uma parada de caminhões da cidade. Só que depois, ele mudou a versão e disse que conheceu ele em uma casa de jogos,
e que o Keith tinha convidado ele para jantar na sua casa e também para um encontro sexual com ele e sua esposa. Estranho isso aqui. Quando a polícia o pressionou por detalhes, ele respondeu de forma sem nexo, e as datas que ele forneceu não batiam muito bem com as datas que a família Dardin morava na cidade. A polícia sentiu que ele tinha as respostas para todos os detalhes que já haviam sido divulgados na mídia, e que ele estava chutando os que não haviam sido. Isso é uma coisa, né, até óbvia, né, também para se supor. Não, agora termina, agora fala. O Cell se ofereceu para ir até a cidade de Ina e levar a polícia até a cena do crime. Só que ele já estava no corredor da morte no Texas, e as leis estaduais proíbem que esse tipo de prisioneiro seja transferido. Até ele começar a comentar, né, sobre isso daí, os investigadores do caso da família Dardin nunca tinham ouvido falar sobre ele, só que tinha um pequeno ponto aí que chamou muito a atenção. Então aí que é aqui a grande chave, né, pra gente conspirar. Ele descreveu um conjunto de cerâmica de melancia que tinha dentro da casa da família Dardin. A polícia estava considerando que ele estava mentindo, como eu falei, né, que ele sabia as coisas que saíram na mídia e que ele estava talvez chutando outras. Só que esse jogo de cerâmica existia e ele foi identificado pelos investigadores que estavam lá na casa. Ou ele deu muita sorte de falar esse item, né, ou ele realmente esteve lá na casa. Bom, o que eu penso sobre isso é... Nessa época, tinha muita... Sabe, tipo... Sabe aquele bule de abacaxi que todo mundo tem? Sim. E a primeira coisa que eu penso é isso. Provavelmente era um conjunto de cerâmica que várias pessoas tinham. Sim, eu pensei nisso também. Não pensei no abacaxi, mas é exatamente o exemplo perfeito. Sim, tipo, às vezes lançam coisas, tipo, tem uma Tupperware que eu quero, é dos anos 60. E nos anos 60, todo mundo tinha essa Tupperware, entendeu? Então e por ser uma coisa tão específica, tipo, um conjunto de cerâmica em formato de melancia. Sim. Então eu acho que talvez é aquelas coisas que lançaram e fez muito sucesso e aí todas as famílias tinham. Sim, é possível. E como ele já matou outras pessoas, ele já entrou na casa de outras pessoas, provavelmente foi uma coisa que ele viu em mais de uma casa, entendeu? Sim. E como o serial killer gosta de fingir que matou mais gente do que eles mataram, porque eles são doentes. Sim, e a polícia já tinha visto isso, né, sobre ele. Exato, eu acho que faz muito sentido essa teoria. Mas eu não acho que foi ele que matou, porque senão ele teria dado detalhes mais específicos. Sim. Bom, a polícia não conseguiu confirmar se ele realmente esteve na cidade na época dos crimes, só que o Cells disse que eles poderiam procurar na floresta, perto do trailer, que eles encontrariam latas de cerveja, onde ele estava esperando e observando a família. Ele disse que entrou no trailer, imobilizou Elaine e seu filho de 3 anos, colocou fita adesiva nas suas mãos e esperou o Keith voltar para casa. Só que como ele demorou, ele matou essa família primeiro. O xerife da época disse, para ele saber tudo isso, e tudo isso eu acho também que ele estava falando é só da cerâmica, né? Ele tinha que ter estado dentro da casa. Estou convencido que ele é o assassino da família Dardin, especialmente por aquele detalhe que ele foi capaz de dar. Olha, né, se basear que a pessoa é culpada por um detalhe é complicado. Então, e o negócio da cerveja, por exemplo, cara, em que esses trailer park, em que trailer park você vai que não vai ter lata de cerveja? Que não vai ter lixo no chão, sim. Exato, tipo, são coisas... É igual quando o astrólogo fala o seu mapa astral, entendeu? São coisas muito assim, tipo, pode ser qualquer pessoa. Sim. Nada contra astrólogos, tá, gente? Eu amo ler meu mapa astral, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Pois é, eu até ia comentar. Eu ganhei um mapa astral de uma amiga e achei bem interessante. Tem umas descrições que realmente são genéricas, mas tem umas que são um pouquinho assim precisas, sabe? Isso eu achei legal. Então, mas aí você não acha que é na sorte? Igual ele falar do conjunto de cerâmica e da cerveja? Pode ser. E esses caras, tipo, esses detetives, eu percebo, eles precisam ter um culpado.
Sim. Tipo, olha, mas ele deu esse detalhe, então eu estou convencido que é ele, entendeu? Porque precisa passar pro próximo. A gente assiste filme, a gente acha que eles lidam com, tipo, um caso por 3 meses. Não. Eles estão lidando com, tipo, 15 casos por dia ao mesmo tempo, sabe? Sim. Eu penso quem entra, por exemplo, sei lá, vou começar a trabalhar hoje, na polícia, na investigação, na FBI. Você não vai chegar hoje e vai olhar, né, os casos ali, o crime que aconteceu hoje à tarde, amanhã. Não, tem uma pilha ali enorme de casos não resolvidos, de casos que não tá fácil identificar qual é a conexão entre eles. É uma coisa super complexa. E realmente, tirar da frente é muito útil, é muito bom. Exatamente, eles só querem fechar o caso, entendeu? Então é bem mais fácil, tipo, se apegar a esses detalhes que no final não significam nada pra ter um culpado do que realmente ir atrás da pessoa que fez isso, sabe? Concordo. Bom, os policiais da cidade acreditavam que tinham resolvido já então esse caso e que o Sells era realmente o assassino. Só que a procuradoria do condado de Jefferson, que foi também um dos, né, que analisou esse caso, depois de considerar todas as evidências, não aceitou o depoimento do Sells, porque disse que havia muitas inconsistências contra, né, os reais fatos do caso. Eram mais inconsistências do que fatos. Então até esse detalhe do conjunto de melancia foi descartado. E tá certo, eu concordo. Concordo também. 14 anos depois de afirmar que ele matou a família Dardeen, o Tommy Lynn Sells foi condenado à morte em 2014, ele tinha 49 anos, e isso aconteceu 22 anos depois que os Dardeen foram assassinados. Agora eu fechei o caso, Letícia. E até hoje não sabem quem foi. Não. E sabe o que eu fico pensando? Tipo, se eles realmente fossem atrás, imagina o que eles não iam descobrir. Com certeza. Porque às vezes é parte de um negócio muito maior, entendeu? Sim. E quem que eles não iam conseguir pegar se eles realmente investigassem esse caso? Porque o detalhe dele tirar o bebê da barriga e o detalhe da pessoa colocar os 3 na cama é muito... Sim. É muito específico. Não é qualquer serial killer, entendeu? Sim, sim. E outra, né, o Tommy aqui é o serial killer, desculpa. O Keith, ele foi encontrado longe, sabe, baleado. A família em casa morreu espancada por um taco de beisebol, sabe? Foram armas diferentes, ele tava num local diferente, o carro tava ensanguentado, sabe? Não teve uma investigação, por exemplo, o que foi feito dentro do carro pro carro tá ensanguentado? Levaram o Keith lá dentro, machucaram ele lá dentro, sabe? Isso não teve. E fica muito claro que o negócio era com a mulher e as crianças. Sim. Entendeu? Porque colocarem eles nessa posição meio até de conforto. Sim. E ele tá no meio do mato baleado é totalmente diferente. Sim. Então o negócio era... Bom, você sabe, né? As pessoas são doentes quando se tratam de mulher e criança. Sei lá o que essa gente pensa. Mas o negócio era com eles 3. Sim. É muito interessante. Agora eu tô com vontade de... Eu vou mandar e-mail pra polícia lá, pra estação, falar, tem como vocês me mandarem? Digitaliza pra mim, por favor, essas pastas desse caso. Isso, digitaliza uma folha por folha. Sim. Esse me pegou, hein, Matheus? Esse me pegou. Ai, comigo também. Tanto que até, né, teve... Eu tinha feito o roteiro, né, como eu tinha comentado com você. Eu peguei alguns detalhes e eu voltei pra pesquisar mais. Que foi, inclusive, aqui sobre esse serial killer, sabe? É muito interessante. Eu acho que quando a gente ficar rico, a gente tinha que investigar esse caso. Com certeza. Mas falando também em investigar, eu não dei muitos detalhes sobre o serial killer, né? Você percebeu? O que foi condenado. Aham. Tá, continua. Ele você foi... Você fala que encerra o caso e você não encerra. Não é mais sobre o caso. Eu só quero dizer, né, que ele foi condenado, né? Descobriram que ele... 22 lá das pessoas que ele tinha comentado que ele matou, ele realmente matou. Sim, Esse caso, o serial killer Tommy Lynn Sells, vai virar outro arquivo aqui do podcast. Meu Deus, universo expandido! Sim.
o universo cinemático do Arquivos Bizarros. Sim. Mas vai ser qual? O seu próximo vai ser esse? Não sei. Eu vou pesquisar bastante sobre esse. Eu vou ver, né, se tem bastante informação sobre esses 22 casos, sabe? Como que foi a prisão dele. Fiquei muito curioso sobre esse caso também, naquele cortou a garganta das crianças. Gente, que coisa horrível. Sim, pode até ser 2 partes esse, hein? Sim, enfim, vou me aprofundar nele. Então, vamos ver aí. Agora eu vou ficar obcecada por esse caso. Vai ser minha baleia branca. E enquanto isso, você já tem ideia do próximo? Sim, eu não vou dar detalhe nenhum, porque é literalmente a coisa mais bizarra que a gente vai falar aqui. Meu Deus, mais bizarro que esse de hoje. Não tem nada que, tipo, você possa descobrir o que é. Nada. Tudo que você falar, não é possível que seja isso que você tá pensando. Nada pode me preparar para esse capítulo, meu Deus. Não, é a coisa mais... E, tipo, é um pouco engraçado, tá? Eu não vou mentir. Legal. Mas é muito bizarro, define. Bizarro define. É muito engraçado e muito estranho. Meu Deus. Já quero saber. Já quero gravar ele. E hoje eu e o Matheus, a gente vai se ver ao vivo. Mas eu também não vou falar. Isso aí. O que é? Porque você vai começar a rir, aí vai perder o momento na hora da gravação. Pro podcast, pode deixar. Mas eu queria contar, eu queria muito falar o que é, mas eu não vou. Boa. Mas é isso, Matheus, adorei. E vocês, ouvintes, gostaram também? Conta pra gente aqui no nosso post do Instagram, que, bom, terá o link desse episódio. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, comenta aqui com a gente. E siga-nos nas redes sociais, aqui no Instagram principalmente, @arquivosbizarros. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.